Então tu ganhava 1.550 e hoje tu tá ganhando quanto? 6 mil por mês com 2 clientes. Sem custo de mais nada. Como que era a tua história antes, né? Como que foi a tua trajetória até aqui? O que tu fez antes de ter chegado até aqui? Como é que foi a tua trajetória? Como é que foi a tua história? Conta um pouco aí. Então, eu era porteiro, né? Trabalhava na área de segurança, fazia uns bicos também de segurança de festa, sabe? Essas baladas noturnas, essas coisas aí. Eu fazia muito isso. E tirava minha renda daí, né? Só que eu sou muito ligado ao mercado digital desde 2015, 2016, por aí. E trabalhei como afiliado já também. E dessas coisinhas soltas, eu ia tirando uma rendinha extra, sabe? 400, 500 reais, mais ou menos. Daí, em 2019, ali no finalzinho, tipo, começo de pandemia, eu comecei a fazer gestão de tráfego só. Eu atendia a 400 reais, 500 reais para fazer anúncio para curso. Tem até uns colegas meus que fez curso de espetinho, sabe, esses churrascos, essas coisas assim. E eu fazia o tráfego para eles, mas só tráfego. E ponto. Pra você ter uma ideia, cara, o contrato mais caro que eu cobrei em todo o tempo que eu atuei como gestor de tráfego foi 900 reais. E eu fiquei 2 meses com essa pessoa que era uma escolinha, berçário infantil. A mulher sumiu. E é aquilo, né? Pra mim, o sucesso do trabalho era entregar lead pra ela. Mas ela queria a matrícula na escola, né? E eu não sabia como fazer isso. Pra mim, o serviço estava muito bom, pra ela não. Então, qual que foi exatamente a tua experiência anterior? O que tu fazia? Se tu fez muitos cursos e essas coisas. Quais eram as dificuldades que tu tinha nessa trajetória? E mais ou menos quanto tempo que foi, né? Vamos falar de intervalo de tempo também. Quanto tempo tu passou pré-bootcamp? Como eu te falei, estava sempre antenado desse mercado digital. O tempo que eu fiquei imersivo nisso mesmo, focado nisso, acho que foi de 2019 para cá. Só que, como eu te falei, cara, os meus resultados, os mensais ali, não passava de 600, 700 reais. Eu comecei a trabalhar com escolas, com berçário, com escola particular, com esses ensinos particulares, sabe? O meu resultado, que foi quando eu acreditei que ia estourar para frente, foi quando eu comecei a atender essas escolas com uma certa recorrência. Uma escola me indicou para outra, que me indicou para outra. Aqui mesmo na minha cidade, eu atendi bastante escolas já. Eu cobrava entre 500 e 900 reais e o meu contrato era de 3 meses e não passava disso. No finalzinho, setembro, mais ou menos, do ano passado, eu comecei a te acompanhar. Você apareceu para mim assim, eu lembro que eu tava de plantão, eu trabalhava de madrugada, das 6 da tarde às 6 da manhã. Eu tava fazendo plantão no serviço, tava no plantão, eu trabalhava numa fábrica desativada, eu ficava lá só pra dizer que tinha alguém lá, sabe? E via vídeo assim, pra passar tempo, pra ir passando, pra dar hora de ir embora logo. Aí você apareceu no anúncio de um dos vídeos, falando desse jeito: se você é gestor de tráfego e cobra menos de 3 mil reais no contrato, saiba que você tá perdendo dinheiro, uma coisa assim. Cara, são literalmente essas palavras mesmo, tu até lembrou bem. Acabei vendo sobre uma coisa ou outra no Instagram e tal, e te achei no YouTube. Aí eu fui ver uma live de prospecção ao vivo, sabe? Eu comecei a ver que, tipo assim, era muito diferente do que a gente via ali. Eu tinha feito alguns treinamentos de um pessoal conhecido no mercado. Isso aí diferenciou vocês da galera que eu já acompanhava antes. E continuei acompanhando, né? Acompanhando. Até que vocês fizeram o lançamento do 3. Cara, eu peguei o cartão de crédito da minha madrinha de casamento e pensei assim, pô, de um jeito eu vou ter que pagar isso daqui, né? Porque eu tinha sido mandado embora do emprego, eu tava com seguro-desemprego. Só que, cara, quando eu entrei, eu vi o documento, assim, o passo a passo que a gente faz. Pensei, cara, não vai ter como eu não pagar esse cartão de crédito. Tá muito desenhado aqui na minha frente. O guia prático é uma das paradas mais Bizarro. bizarras que eu já fiz, cara. Tá maluco. Eu fico muito orgulhoso daquilo ali. Ter a clareza do que eu vou fazer dia após dia, tipo assim, isso mudou meu jogo, cara. Então, eu tinha muita informação na cabeça, principalmente anúncio, o gerenciador de anúncio lá, eu conheço ele de cabo a rabo, desde, sei lá, a atualização de 2018 pra frente, eu conheço de tudo, mas eu não sabia o que fazer com isso. Eu não sabia como colocar isso em prática. Do Bootcamp 3, da tua entrada no Bootcamp 3 até o teu primeiro contrato de 3 mil, foi quanto tempo? Foi fevereiro. Massa. Ainda tava tendo encontro do Bootcamp. Tava tendo encontro. Então foi ali uns 30 dias, 35 por aí, né? Foi por aí. Cara, e quanto tempo mais ou menos tu dedicou pro estudo do Bootcamp até tu fechar esse primeiro cliente? Eu digo assim no sentido de tempo de estudo diário. Como que era a tua rotina? O que tu estudava? O que tu fazia? A partir de que dia tu começou a prospectar? E do primeiro dia que tu começou a prospectar até o teu primeiro cliente, quanto tempo levou? Eu vivi o conteúdo do Bootcamp. Eu acordava com o computador no colo. Se eu te falar que eu estudava umas 5, 6 horas por dia, o primeiro ciclo eu fiz em 3 dias. Acho que tudo eu fiz pelo menos umas 3 vezes. E aí, tu começou a prospectar quando? Tu lembra quando tu começou? Foi ali na época que todo mundo começou? Foi com todo mundo. Mas era uma coisa que eu tava evitando fazer, porque por causa daquilo que eu te falei, não era uma coisa confortável pra mim. E assim,
eu colocava na minha cabeça que enquanto eu tiver conteúdo para aprender, para estudar, para colocar em prática, eu tô produzindo alguma coisa e eu não preciso necessariamente prospectar naquela hora, sabe? Eu não tinha muito pra onde correr, cara. Se eu não fizesse, ia ter uma parcela de cartão pra pagar que eu não usei pra nada, sabe? E eu comecei. Foi junto com a galera. Foi na semana 3, eu acho. Eu sei que de ligações, número de ligações, até o meu primeiro contrato foram 88 ligações. Eu acho que qualquer pessoa razoável, quando se depara com esse teu número, vai ver que o negócio vale muito a pena, né? Porque, pô, tu vai falar com 88 pessoas pra tu ter uma renda de 3 mil por mês de uma empresa. Cara, foram 87 nãos, mas quando vem o sim e o Pix na conta, cara, você vale a esquece os pena. não tudo. Exatamente. Quando o aluno ele ainda não passou pelos ciclos 1 e 2, ele ainda não viu aqueles primeiros 15 dias de conteúdo ali, ele vai ligar mais inseguro, ele não vai ter o vocabulário que ele precisa pra fazer, principalmente a reunião de vendas. Na prospecção até vai, agora na reunião de vendas não dá. Todas as minhas reuniões são assim agora. Eu explico o fluxo, como é que eu vou atuar nesse fluxo. E, tipo, eu vou conversando, evito fazer uma entrevista mesmo, e vou explicando em cima daquilo ali. E o dito iceberg. Ah, o iceberg. Pô, o iceberg tá Isso em todas aí. as reuniões, bicho. Eu uso bastante. Tá vendo? Ó, isso aqui é pra vocês que estão vendo o vídeo agora. Eu falo pra vocês o tempo todo. Confiança deriva do domínio. Tu vai fazer boas reuniões de vendas se tu entender com profundidade o serviço que tu tá vendendo. E pra entender, tu tem que estudar. Tem que colocar, sentar a bunda na cadeira e estudar. Tu era um cara que trabalhava como porteiro, tu ganhava um salário, né? Então tu ganhava 1.550 e hoje tu tá ganhando quanto? 6 mil por mês com 2 clientes. Sem Massa. custo de mais nada. Cara, É 6 na conta mesmo. isso é muito bom, bicho. Eu fiquei pensando, tem gente que pensa, só vou entrevistar aluno que faz mais de 10 mil por mês. Eu poderia até esperar um pouquinho, porque daqui a pouco tu vai estar fazendo, né? Tá com alguns clientes aí que estão prestes a fechar. Mas eu quis te entrevistar agora porque o teu relato, ele é um relato muito próximo da realidade de muitas pessoas. Principalmente daquela galera que ainda não perdeu a cabeça para as promessas malucas do mercado digital. As pessoas perderam a noção do quanto que 6 mil reais é, cara. 6 mil reais, alguém que faz 6 mil reais por mês, tu trabalha quantas horas por dia hoje? Por conta dessa clínica que eu tô atendendo agora, eu devo trabalhar umas 4, 5 horas por dia diretão. Mas, assim, é até eu conseguir colocar o projeto pra rodar, belezinha, sabe? Sim, Acho que aquele depois início, disso, aquela cara, fase inicial ali do projeto, ela toma um pouco mais de tempo mesmo. De maneira geral, tu trabalha menos do que tu trabalhava no teu emprego. muito menos. E no teu outro emprego, tu trabalhava. Era sempre naquele turno que tu falou, das 6 às Era 6? sempre. Então hoje faz 6 mil, trabalha de casa. Trabalho em casa, só eu, meu computador, ouvindo a musiquinha de fundo. Massa demais. Então, além de ter Sabe? fechado os dois clientes de 3 mil, os dois te pagam 3 mil por mês cada, é? Os dois. Legal. São o que esses pizzaria negócios aí? A pizzaria e uma clínica, né? A pizzaria é uma clínica médica. Legal. A pizzaria a gente tinha combinado os 3 primeiros meses, 2.500. Só que eles me pagaram o primeiro 2.500 e aí do segundo pra frente já foi pagando os 3. Ficaram muito felizes. Não esperou o quarto mês pra colocar os 3 mil ali. O resultado veio muito rápido, porque eram detalhes que eles precisavam mudar, que assim, qualquer pessoa que entendesse um pouco daquilo ali, conseguiria dar o empurrãozinho que eles precisavam. E eu tava ali na hora que precisava, e acabou que dando certo, casou uma coisa com a outra. Daí eles já me indicaram pra uma lanchonete, que parece que é do mesmo grupo de empresários deles ali. Eu tô em negociação com eles também, e pra uma imobiliária. Eu acho que a gente vai ter que atualizar o teu estudo de caso em breve, hein? Se Deus quiser. Massa. E esses dois contratos aí, Vinícius, como é que tu conseguiu eles, os teus dois primeiros clientes de 3 mil? A pizzaria foi o primeiro contrato, foi na sala de vendas. Era, sei lá, umas 3 horas da tarde, mais ou menos, e a pizzaria tava fechada. Só que eu tava com aquele número no gatilho faz muito tempo pra ligar. E só que eu não tinha coragem, sabe? Eu não sou uma pessoa comunicativa, eu sou muito fechado na minha, travado na minha, eu não sei conversar muito com as pessoas. Só que o Jeff e o Vitor, o rapaziada que tá no grupo lá com a gente, falaram assim, não, Vinícius, vai lá e liga, é só ligar, se falar não sei o que, é só desligar, finge que nada aconteceu. E eu peguei e liguei. Dei sorte de pegar a pessoa lá, o dono tava limpando a pizzaria tava fechada, tava só o dono lá, ele atendeu, consegui conversar com ele, a gente marcou uma reunião pra semana seguinte, acho que isso foi numa quarta, quinta-feira, a reunião foi pra terça-feira seguinte daquela. E quando eu cheguei nessa reunião, cara, tinha 4 sócios. Na ligação eu falei com um cara só. Quando eu cheguei lá eram 4. Não vou mentir pra você que eu fiquei assustado. Comecei a suar. Eu já fiz reunião com 4 pessoas sim, pô. É tipo uma super entrevista, né? Como se estivesse fazendo uma demais. prova ali numa banca com várias pessoas. Acabei que eu fui com o slide pronto, com a apresentação pronta. Acabei que eu não mostrei slide nenhum. Na minha cabeça, assim, pô, eu tenho 4 pessoas aqui. Se eu conseguir prender atenção de uma, a gente consegue ir conversando, beleza. Mas prender atenção de 4, comigo falando, explicando, vai ser um pouco difícil. Aí eu comecei a conversar e desenhar no caderno e mostrar. E eles começaram a mostrar pra mim, tipo, algumas empresas que atenderam eles antes, que eles não ficaram tão satisfeitos assim. Que foi com o gestor de tráfego.
E eu já fui uma empresa de gestão de tráfego que atendeu as pessoas. Então, assim, eu sabia aonde estava a dor deles, porque eu já atendi empresas desse jeito, entreguei esse tipo de serviço. E eu sabia qual a diferença do meu serviço agora para esse serviço que eu entregava antes. Então, na hora que ele mostrou para mim o descontentamento com empresas de antes, eu falei, putz, eu vou aqui. Daí eu comecei a falar que eu me desliguei um pouquinho de anúncio, rede social, essas coisas, e comecei a falar de treinamento de equipe comercial. Deixou de ser uma pergunta e resposta, uma entrevista, e passou a ser uma conversa. No final, quando eu apresentei os 3, eles deram uma chorada, pediu pra ficar por 2, aí a gente não fechou o negócio no dia. Ficou por isso. Fui embora pra casa, até falei com o pessoal do grupo do Bootcamp, que acabou que não consegui fechar, não sei o que e tal. No dia seguinte, de tarde, um dos sócios me ligou e falou, Vinícius, a gente gostou muito, o seu serviço ele se destaca dos demais que já ofereceram pra gente aqui, e se você fizer 2.000 agora, a gente fecha com você. Cara, o que eu vou te entregar, você vai ver que os 3.000 vai ficar barato. Vamos fechar 2.500 os 3 primeiros meses, aí depois a gente parte pra 3.000. Aí foi, então tá. E fechamos. E comecei a trabalhar 2 dias depois, já começamos a trabalhar com o projeto e tal, que só a etapa de exploração, lapidação em escala, já me diferenciou do mercado. E, tipo, deixei muito claro o serviço que eu ia fazer, o que eu tava fazendo. Em questão de resultado, o segundo mês mudou o jogo da galera, sabe? Pô, tanto é que, cara, isso é surpreendente. A maioria da galera, quando fecha um contrato assim e que negocia pra aumentar o valor depois, o cliente, na melhor das hipóteses, continua pagando o que já tava pagando e na maioria dos casos o cliente até cancela quando chega no prazo. Ele nem continua. No teu caso foi literalmente o oposto. Os caras não só pagaram os 3.000, mas eles pagaram antes do que tinham ficado de pagar, né? Então no segundo mês já começaram a pagar 3.000. No segundo mês foi 3.000 já. Vou até mandar mensagem, pô, mas vocês mandaram R$ 500 a mais? Ei, não, Vinícius, o contrato é 3.000, então já vamos pagar os 3.000. A gente tá vendo o serviço acontecer, vamos seguir daqui. Que massa, E cara. acredito eu que eu vou ficar com essa pizza aí uns anos aí, viu, cara? Os resultados têm sido tão bons que eles decidiram antecipar o aumento de valor do contrato. Né? Então eles decidiram pagar antes os 3.000 ali. O processo que tu tá utilizando para gerar resultado para eles, basicamente é o processo ali de exploração, lapidação, escala e extração, ensinado no módulo de geração de resultados, e aquele trabalho mais de equipe, né, de treinamento de time, de observar os ajustes que devem ser feitos na empresa, pelo que eu entendi. Mas conta um pouco mais aí dos detalhes pra gente. A gente fortaleceu muito o delivery, que o espaço físico dele já é muito forte, principalmente no final de semana, que ele lota muito. Mas a questão do delivery, o atendimento humanizado, porque assim, eles tinham, era um robozinho que atendia. Daí a gente já começou a implementar o atendimento humanizado, da pessoa mesmo responder. De vez em quando a gente até testou alguns áudios da pessoa mandando áudio. A gente largou um pouco o robô e começou a colocar mais a pessoa ali. E também a gente trabalhou um pouco das ofertas. A gente modulou junto alguns combos, algumas coisas que, assim, casavam um produto com o outro, pra gente conseguir aumentar o ticket médio de pedido. Sabe? E também campanhas para a base de clientes que eles já tinham, que eles também não trabalhavam nisso. Quando a gente começou a trabalhar a base de clientes que eles já tinham, saber fazer também, né? Tipo assim, não é só chegar assim, ver um vídeo no YouTube e partir para trabalhar, não. É você saber lidar com atendimento. Aqui, a gente vende um contrato de R$ 3.000 para pessoas que normalmente nem entendem do que está acontecendo. Então, para eu vender uma pizza de um lugar que é muito conhecido e famoso por isso, é muito mais fácil. É o que eu vender uma sempre pizza digo com ali. refrigerante é muito mais fácil Os do que vender alunos, um eles contrato. ficam se perguntando, né? Ah, cara, como é que eu vou ensinar o meu cliente a vender? Pô, se tu dominou o processo de vendas de um contrato de R$ 3.000 mensais, ensinar o teu cliente a vender vai ser um processo muito simples. Cara, então, recapitulando, o cliente veio de prospecção, uma prospecção que tu fez na sala de vendas junto com os outros alunos, destravou, então ligação também não era uma parada natural pra ti, né? Tem gente, cara, as pessoas procuram desculpa pra tudo, né, Vinícius? Não, mas deu certo pra ele porque o cara fala bem e ele já é habituado a ligar, não sei o quê. Cara, nem eu sou habituado a ligar, eu ligo na live porque é o meu trabalho, mas eu não sou o tipo de cara que tem essa naturalidade pra falar e todas essas coisas. Eu acho que até hoje, cara, ainda não tenho essa naturalidade de fazer uma ligação, sabe? No teu caso, tu já sabia algumas ferramentas, como tu bem disse, tu já conhecia Meta Ads e todas essas coisas. Mas pelo que tu observou ali dentro do Bootcamp, Vinícius, muita gente me pergunta isso, cara, muita gente mesmo. Lucas, eu não sei tráfego ainda, eu não sei usar as ferramentas, eu não sei usar isso, eu não sei usar aquilo, eu vou conseguir acompanhar o Bootcamp? O que tu diria para essas pessoas? Cara, com certeza. É porque, assim, o que a gente imagina que vai precisar para um projeto é muito além do que você realmente vai precisar. Eu costumo dizer assim, o que você precisa para gerar resultado para a empresa tá no treinamento. Você não precisa saber esse negócio de o hackzinho, da não sei o quê, isso é irrelevante, cara. Quando você tem a estratégia
quando você tem o passo a passo, quando você tem o conhecimento de fazer aquilo ali acontecer, você não precisa ser um expert em Meta Ads, em Google Ads, você não precisa ser um baita web design que cria um site muito louco. O que você precisa tá ali, cara. Isso é até legal te perguntar, porque tu é um cara que manja muito de Meta Ads. Mas nesses projetos dos clientes que tu atende, de todos os botões que tu sabe ali da ferramenta, tu usa muitos deles, tipo, é muito complicado de fazer o tráfego. A complexidade está em outra coisa, né, cara? É o que eu falo pra galera. Tipo, cara, tráfego tu tem que saber o básico. Tu tem que saber o básico de criativos. Tem que saber o básico de todas essas coisas que são mais operacionais. E tu tem que ser muito bom em jornada, basicamente. Muito bom em fluxo de vendas. Por que tu decidiu entrar no meu produto, quando tu foi escolher, né? Por que tu escolheu o Bootcamp e não o de outra pessoa naquele momento ali? O que te fez tomar essa decisão? Uma das primeiras coisas que me fez levar em consideração entrar no treinamento, que você não era tão grande no mercado, que você ia conseguir ter um contato mais pessoal com a gente, sabe? Essa foi uma das coisas. Só que a clareza também do conteúdo que você passava, conteúdo gratuito, cara. É uma coisa que, assim, se você assistir uma vez, você vai querer assistir mais 3 horas, 4 horas de live, mais 2, 3, com o caderno na mão para anotar, porque, assim, é um conteúdo que foi ao ar gratuito que você não encontra em lugar nenhum. Quando a pessoa te entrega um conteúdo gratuito tão bom nesse nível, se o gratuito é nesse nível, como é que eu pago? Para quem você especialmente recomendaria o Bootcamp, né? Para que tipo de pessoas, e aí tu pode descrever até mais de um perfil, caso tu queira, tu recomendaria o Bootcamp? Acho que para a pessoa que, assim, já tentou muita coisa, se enxerga no mercado digital, já tentou coisa pra caramba, foi o meu caso, já pulou de galho em galho e não teve resultado. Cara, eu vou te falar que não tem como, se você colocar em prática, não tem como você não ter resultado, sabe? É uma coisa que, assim, é um passo a passo, cara, é pra você seguir aquele documento passo a passo. Não é mais fácil você ter resultado do que você não ter, pra esse tipo de pessoa, para as pessoas que estão de galho em galho sem saber muito o que fazer. O que você diria para alguém que está em dúvida se entra ou não no Bootcamp? Talvez uma pessoa esteja vendo isso daqui com as inscrições abertas, talvez você esteja vendo com as inscrições fechadas, mas daí tem a lista de espera. Estatisticamente falando, é mais provável que você veja com as inscrições fechadas, porque elas ficam abertas por pouquíssimo tempo. Mas essa galera que está em dúvida, vou, não vou, vou, não vou, o que tu diria para elas? Eu não pensaria 2 vezes mais. Acho que, até para mim, lá atrás, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu falei, não, entra no Bootcamp 2. Entra nessa oportunidade que você teve agora. É uma coisa que, lógico, vai depender de você, mas pode mudar a maneira que você vive a sua vida, sabe? Hoje eu posso, igual semana passada, eu coloquei meu filho na escola de inglês, tá? Tem 3 aninhos, o menino falando inglês. Sabe? Que Isso massa, pra cara. mim, cara, vai muito além de você ter dinheiro e comprar coisa de luxo, sabe? Eu Então, sei bem como é, cara. Sei bem como é. não pensa muito, entra. Eu peguei um cartão de crédito emprestado para entrar, não sabia muito como que ia pagar isso daí, mas já tá pago umas 6 vezes aí já, Paga 6 vezes por mês, né? E vai pagando. se Deus Cara, quiser. obrigado pela tua generosidade, obrigado por essa conversa aqui. Eu tenho que te agradecer, cara. Se não fosse esse bootcamp aí, eu não sei onde que eu tava, não. Mas parabéns pela tua dedicação. Tipo, eu te mostrei o caminho ali e eu mostro para várias pessoas. Muitas delas trilham, muitas delas executam. Tá lá, é uma escolha. Tu escolheu executar. Tu escolheu primeiro acreditar. Tem muita gente que escolhe. Eu tava comentando sobre isso hoje nos stories lá no Instagram. Tem um cara que há 1 ano ele me manda mensagem dizendo: cara, mas será que o mercado não tá saturado? Será que isso? Será que aquilo? Tanto é que tu que tá dentro do jogo, tem gente que ainda fica se perguntando, né? Pô, tá saturado, não tá saturado? Quem entrou dentro do produto não tem nem medo de indicar para outras pessoas, porque sabe que tipo, é muito, muito, muito escasso esse tipo de profissional. É muito escasso, então tá longe de ser de qualquer tipo de saturação. Então tu confiou para pegar um cartão emprestado e comprar, tu confiou para dedicar o teu tempo estudando, tu confiou para fazer as ligações. Tu tava no seguro-desemprego e tu confiou o teu tempo no seguro-desemprego, que várias pessoas, pô, vou procurar um emprego, vou procurar isso, vou fazer aquilo. Tu confiou todo esse tempo, toda essa energia dentro da metodologia. Então, tu colheu os frutos que tu merecia colher. E eu tenho certeza que é só o começo, Vinícius. A gente ainda vai se falar muitas vezes aí. Vou saber dos teus resultados cada vez maiores. E é isso. Vai lá buscar teu filho no inglês agora, é? Ou é na escola mesmo? Na escolinha, inglês de Ah, tarde. legal Se demais, que ler, cara. eu levo ele em inglês. Top. Parabéns, cara. Parabéns.